Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 18. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley entre 2012 e 2013. O 18º arco de Invencível é chamado originalmente de Death of Everyone, ou, numa tradução, A Morte de Todos. Esse é um momento crítico, uma das maiores catástrofes da história de Invencível, e uma mudança em toda a hierarquia de poder que vem com a morte de todos. O volume 18 contém as edições de número 97 até a número 102. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na casa de Zandale Randolph. Depois da batalha contra os Flaxans, Zandale voltou para casa ferido e falou demais. E agora ele deve explicações aos seus pais, que ainda acreditavam que o Bulletproof, e agora invencível, era o seu irmão Tyrone. Então, sem escolhas, Zandale conta toda a verdade. Zandale e Tyrone eram irmãos gêmeos. Mas mesmo assim, eles eram o completo oposto. Tyrone era um aluno exemplar, um prodígio. Já Zandale não era bem assim, ele era mais voltado para uma carreira artística. Os dois sempre se deram bem, mas os seus pais nem sequer escondiam o orgulho e a preferência que tinham com Tyrone. Com o passar dos anos, Tyrone se tornou um respeitado cientista, enquanto Zandale se tornou um artista, vivendo as suas aventuras. Zandale frequentemente visitava o irmão, mas logo percebeu que ele tinha ficado obcecado por uma coisa: super-heróis. Tyrone estudava os heróis e as naturezas dos seus poderes. Ele queria entender isso para poder recriá-los. Aí um dia, uma tragédia aconteceu. Durante uma das suas visitas, Zandale bebeu algo que Tyrone lhe deu e perdeu a consciência. Quando despertou, Zandale estava preso num laboratório, prestes a ser feito de cobaia pelo irmão. Tyrone pretendia usar Zandale como rato de laboratório, testando seus experimentos nele na intenção de sacrificá-lo para conseguir os seus objetivos de criar poderes. Como eles eram irmãos gêmeos, a lógica é que se os experimentos funcionassem em Zandale, funcionariam nele também. O problema é que algo dá errado. A operação que Tyrone estava realizando em Zandale provocou uma explosão que simplesmente destruiu o laboratório e matou Tyrone, desintegrando o seu corpo. Zandale sobreviveu porque, apesar da tragédia, o experimento deu certo e ele conseguiu os seus poderes. Tyrone tentou matar Zandale. Ele era um cientista louco e talvez até mesmo teria se tornado um vilão se tivesse sido bem sucedido nos seus experimentos. Mas, apesar disso, Zandale decidiu esconder tudo o que aconteceu. Ele escondeu a verdade dos pais e, se aproveitando do fato de serem gêmeos, ele fingiu ser Tyrone quando eles se encontravam, enquanto continuou com a sua vida e eventualmente se tornando o herói Bulletproof. Quando ele assumiu essa identidade, ele contou que foi Tyrone quem se tornou o Bulletproof, porque assim seria mais fácil explicar as constantes ausências dele. A única pessoa além de Zandale que sabia de toda a verdade era sua namorada Carla. Ele manteve a mentira até agora, e enquanto fingia ser Tyrone na frente dos pais, ele vivenciou em primeira mão a enorme diferença de tratamento que eles tinham entre os dois. Mas apesar de sofrer com isso, ele continuou escondendo a verdade, porque ele não queria que os seus pais sofressem com isso. O problema é que, mesmo ouvindo toda essa história, os seus pais continuam tratando mal Zandale. Eles o chamam de mentiroso e o acusam de assassinar Tyrone. E para piorar, eles ameaçam entregar Zandale para a polícia, falando até mesmo que ele merecia morrer por ter tirado Tyrone deles. Nesse momento, Carla não aguenta mais ouvir aquilo e acerta a mãe de Zandale com uma frigideira. O problema é que ela acertou um ponto vital.
E dessa forma, a mãe de Zandale morre com esse golpe. O pai de Zandale ficou furioso e partiu para cima de Carla para matá-la. Ele começa a espancá-la e Zandale, numa tentativa de segurar o seu pai, acaba acidentalmente quebrando seu pescoço com a sua super força. Zandale matou o seu próprio pai. Para esconder toda aquela tragédia, Zandale pega os corpos dos pais, os coloca no carro deles e os joga da beira de uma estrada, simulando um acidente. Dessa forma, um funeral acontece, mas apenas Zandale e Carla sabiam da verdade. Os dois assassinaram os pais de Zandale. Algum tempo depois, Mark Grayson estava com Eve numa convenção de quadrinhos, pegando autógrafos do quadrinista Philip Schaff, o criador do Science Dog. E enquanto ele autografava, Schaff explica como ele pretendia trazer algo chocante na 100ª edição do seu quadrinho. Algo que iria chacoalhar as coisas naquele universo, antes que ele trouxesse as coisas de volta ao normal um tempo depois. E Mark aproveita para questionar por que as edições número 100 de séries em quadrinhos tem que ter 15 capas variantes diferentes, obrigando os colecionadores a comprar a mesma edição 15 vezes para ter todas as capas. Enquanto isso, em Thalescria, Nolan tinha sido preso, acusado de trair a coalizão dos planetas depois da sua luta contra Allen. Mas quando Allen e Oliver voltam, eles explicam tudo o que aconteceu e liberam Nolan de todas as acusações. Dessa forma, eles se entendem e tudo fica bem entre eles de novo. Mas mesmo tendo concordado em deixar os Viltrumitas na Terra, Allen ainda não confiava totalmente em Trag e dá uma nova missão para Nolan. Dessa forma, pouco tempo depois, Nolan e Debbie deixam Thalescria numa nave da coalizão, rumo ao planeta Terra. De volta na sua casa depois da convenção, Mark e Eve têm um momento íntimo naquela noite. Mas no meio da relação entre eles, algo acontece. Eve começa a se empolgar, Mark começa a sentir algo estranho e de repente Mark estava flutuando. Os seus poderes estavam de volta. Depois de recuperar os seus poderes, Zandale encontra com Mark, voando mais uma vez, e voltando a usar o seu antigo uniforme azul e preto. Então Zandale diz que está disposto a devolver o uniforme amarelo, mas Mark diz que Zandale pode continuar sendo o invencível por enquanto, porque agora Mark está com outras ideias. E ter Zandale também atuando como um segundo invencível ajudaria a manter a Invincible Inc. funcionando. Dessa forma, com tudo acertado, Mark parte para se encontrar com o Dinossauros. O problema é que, como Mark tanto temia, Dinossauros voltou aos atos extremistas com a sua ausência. O Dinossauros diz que, sem a previsão de Mark recuperar os seus poderes, ele não viu outra escolha senão agir sozinho. Segundo ele, o mundo está a poucas semanas de um grande desastre que deve acabar com as condições climáticas do planeta. Isso poderia afetar futuramente 80% da população mundial. Seria praticamente uma extinção. Então, para evitar esse desastre, ele teve que agir. O que ele decidiu fazer iria salvar a vida de bilhões, mas milhões seriam sacrificados por isso. Mark fica furioso ao escutar isso e exige saber o que ele fez, onde. Então Dinossauros revela que foi em Los Angeles. E, sem perder tempo, o Invencível sai voando para lá. Enquanto isso acontecia, em outra dimensão, Angstrom Levy conseguiu transformar o universo dos técnicos numa utopia. Aquela, agora, era uma dimensão onde todos viviam num paraíso tecnológico e os técnicos eram venerados como deuses. E diante desse grande sucesso, os técnicos liberam Angstrom Levy das suas obrigações. Ele estava livre para voltar para o seu universo. Na Terra, Mark contata Cecil e explica o que aconteceu. Los Angeles agora corria o risco de ter o mesmo destino de Las Vegas. Sendo assim, Mark pede ajuda aos Guardiões do Globo para evitar um grande desastre. Dessa forma, eles encontram bombas espalhadas pela cidade.
Mas quando o robô as analisa, aquelas não eram bombas de verdade, mas sim dispositivos que provocam terremotos. Dessa forma, mesmo sem saber quantos foram espalhados, os heróis destroem uma quantidade de dispositivos o suficiente para evitar os terremotos. Só que nesse meio tempo, o Dinossauros aparece e Mark o confronta. O Invencível percebe os seus erros. Ele falhou em tentar mudar o Dinossauros e dessa vez decide acabar definitivamente com a sua aliança. O problema é que Dinossauros revela nesse momento que Los Angeles era só uma distração. As verdadeiras bombas estão no Polo Norte e nesse momento elas explodem. Como resultado, o volume de água no planeta aumenta e enormes tsunamis atingem várias cidades pelo mundo inteiro. O mundo estava sendo tomado por água. O Dinossauros estava causando a morte de todos. Grandes cidades pelo mundo estavam sendo afetadas. Cidades costeiras estavam submersas. Milhares de pessoas estavam morrendo, e tudo isso porque o Invencível libertou e confiou no Dinossauros. Diante dessa grande calamidade, Rex coordena todas as equipes. Ele divide os Guardiões do Globo para cuidar não só de Los Angeles, mas também de San Diego e São Francisco. Ele envia os Capes para Nova York e Nova Jersey, Chupacabra para o Rio de Janeiro, o Homem-Lobo e a Wolf Corps para Hong Kong e os ativistas para Londres. Enquanto isso, ele coordena Cecil e o manda colocar D.A. Sinclair e todos os cientistas disponíveis para trabalhar numa forma de conter o nível das águas. Mark estava extremamente furioso. Ele se sentia responsável por todas aquelas mortes, por ter libertado o Dinossauros. Ele acreditava que conseguiria conter as ações extremistas da criatura e eles conseguiriam salvar o mundo sem sacrificar vidas. Mas o Dinossauros era insano. Ele conseguia enxergar o que precisava fazer para salvar o mundo, mas era incapaz de ter empatia pela vida humana. E por causa disso, Mark não vê outra solução senão matar o Dinossauros. Enquanto toda essa calamidade acontecia, os Viltrumitas se reúnem na nave no lado oculto da Lua. Conforme Trag os orientou, eles não devem se expor, não importa o que esteja acontecendo no planeta, mesmo com uma calamidade dessas. Trag sabe que alguns Viltrumitas, como o General Craig, desenvolveram sentimentos pelas suas parceiras, mas mesmo assim ele ordena que todos permaneçam ali até que a situação da Terra seja resolvida. O único foco deles é procriar até que eles voltem a ser numerosos o suficiente para reerguer o Império Viltrumita. Só assim eles vão poder se revelar ao mundo mais uma vez. E se alguém for contra suas ordens, ele próprio vai matá-los. Na Terra, os heróis conseguem resgatar o maior número de civis possível, enquanto a luta implacável entre Invencível e Dinossauros continua. O combate é brutal e Mark parecia realmente disposto a matar o Dinossauros. A mídia estava em todas as partes e até um helicóptero televisionava toda aquela luta ao mundo todo. O problema é que no meio do confronto, um prédio desaba em cima deles. E quando eles saem dos destroços, Dinossauros era o vitorioso. Ele carregava um Invencível derrotado e com seu uniforme destruído. Com um helicóptero da imprensa em cima deles, o Dinossauros agora pretendia matar o Invencível na frente de todos para que ele sirva de exemplo para qualquer um que tentasse colocar no seu caminho. E dessa forma, o Dinossauros simplesmente destroça a cabeça de Mark Grayson na frente de todos e rasga o seu corpo ao meio. Com a mídia televisionando tudo em tempo real, amigos, inimigos, jornalistas, civis, o mundo inteiro viu o Invencível ser morto pelas mãos do Dinossauros. Mas as coisas não são bem o que parecem. Depois da sua suposta morte, Mark se viu num lugar escuro e alguém falava com ele. Esse alguém era o próprio Dinossauros. Mark não estava morto, ele tinha sido induzido a um coma pelo Dinossauros.
E o que estava acontecendo era o Dinossauros conversando com ele diretamente na sua própria mente. Durante o curto período de tempo que esteve na nave Viltrumita, o Dinossauros conseguiu aprender bastante sobre a raça de Mark, incluindo a fraqueza deles envolvendo seus ouvidos. E ele usou essa fraqueza para derrotar o Invencível e colocá-lo num estado parecido com um coma. Ao mesmo tempo, o Dinossauros conseguiu copiar a tecnologia de teletransporte da Agência de Defesa Global. E fora tudo isso, por ter receio de que Mark nunca conseguisse recuperar os seus poderes, o Dinossauros tentou cloná-lo, mas ele falhou nisso. Ele só conseguiu fazer corpos idênticos, mas sem vida. Sendo assim, quando aquele prédio desabou na luta em Los Angeles, o Dinossauros usou o teletransporte para levar Mark e trazer um clone. E foi esse clone que foi rasgado ao meio, forjando assim a morte do Invencível. A ideia do Dinossauros é que agora que o mundo acredita que Mark está morto, ele está livre. Livre das amarras da justiça, do senso do certo e errado. Ele poderia focar em trabalhar com dinossauros, fazendo o bem maior sem ter que responder a ninguém. Já que agora todos acreditavam que o Invencível estava morto. Ele estava livre para salvar o mundo. Enquanto tudo isso acontecia, dias já tinham se passado. O mundo ainda estava um caos depois das enchentes. Os heróis continuavam evacuando os civis, enquanto Rex, com D.A. Sinclair e outros cientistas, começam a construir algo que poderia ajudar a resolver o problema. Ao mesmo tempo, depois de ver todas essas catástrofes, o Imortal decidiu sair da aposentadoria para ajudar no que pode. Duplicate não gosta muito disso, mas entende que é o certo a se fazer. Dessa forma, o Imortal parte, enquanto Kate fica com os filhos. Nesse período, Angstrom Levy, depois de ser liberado pelos técnicos, volta para sua dimensão e fica surpreso ao se deparar com as enchentes. Mesmo assim, ele se recusa a deixar isso atrapalhar sua vingança. Mas ele é pego de surpresa pelas notícias de que o Invencível estava morto. Ainda em coma, Mark se recusa a seguir trabalhando junto com o Dinossauros, não depois de tudo que ele fez. O Dinossauros segue convicto que tudo que ele fez e as vidas que sacrificou foi porque ele queria salvar o planeta de um mal maior. Ele se recusa a acreditar que tinha outra forma de salvar o mundo. Mas Mark fala que ele está errado. As catástrofes previstas pelo Dinossauros poderiam realmente acontecer, mas se acontecessem, as pessoas iriam se adaptar. Elas iriam encontrar formas de combater isso, de aprender com seus próprios erros, de se ajudar. As ações extremas do Dinossauros podem até dar soluções rápidas e momentâneas, mas não faz as pessoas aprenderem a se adaptar. Os sobreviventes, depois de um tempo, vão retomar suas vidas e continuar cometendo os mesmos erros. Dessa forma, o Dinossauros não estava impedindo as coisas ruins de acontecerem, mas sim ele estava adiando o processo. O Dinossauros tem boas intenções, ele pode ter salvado o planeta de uma ou outra catástrofe agora, mas o que ele realmente fez foi um grande ataque terrorista. É o clássico vilão que acha que é um herói. Ao ouvir essas palavras, o Dinossauros entende e liberta o Invencível. Ele admite que realmente estava errado. O Dinossauros se distanciou da humanidade e por causa disso ele acreditava que sabia mais que todos, que entendia o que ninguém mais entendia. Mas depois de conversar com o Invencível, ele finalmente entendeu isso. Ele não pretende fazer mais nada. Era tarde demais para ele. Ele reconhece que o que fez foi errado e extremo. E ele sabe que se ele tentar mudar e decidir ajudar as pessoas junto de outros heróis, cedo ou tarde ele vai ter novas ideias extremistas e monstruosas. É um ciclo sem fim que ele quer que acabe agora. E para isso, Mark deveria matá-lo. Assim, depois de um tempo, Mark sai do esconderijo do Dinossauros, todo ensanguentado. O Dinossauros estava morto. Cécio aparece nesse momento. Ele conseguiu rastrear o teleporte do Dinossauros finalmente. E ali, Mark confirma que acabou.
ele matou o Dinossauros. Mas isso não muda o fato de que ele o libertou antes. Ou seja, todo mundo sofrendo agora é culpa dele, do Invencível. E ele admite que foi praticamente o vilão dessa história. Mark está pronto para se entregar. Ele só gostaria que Cécio permitisse que ele ajudasse a reverter o caos das águas. Mas a situação já estava sendo resolvida. Enquanto Mark estava capturado, Rex, Sinclair e os outros cientistas construíram luas artificiais e as colocaram na órbita do planeta, manipulando assim as marés para controlar as enchentes. E dessa forma, recuperando as cidades inundadas. De qualquer forma, cerca de 800 mil mortes foram confirmadas até o momento, podendo passar de 1 milhão. Mark se considerava culpado por essas mortes e estava pronto para ser preso e responder por esses crimes. Mas Cecil tem uma contraproposta. Ele lhe dá um comunicador, tipo o que ele tinha antes. Ele quer que o Invencível volte a trabalhar para ele. Seria uma alternativa à opção de ser preso. Mark fica surpreso que Cecil ainda queira trabalhar com ele depois de tudo que ele fez. Mas Cecil responde que já trabalhou com vilões antes. Enquanto isso, na casa dos Graysons, Debbie e Nolan tinham acabado de voltar e encontram Eve em prantos. E ela fala sobre a morte de Mark. Mas logo em seguida, o próprio Mark aparece, contando tudo o que realmente aconteceu. Depois do alívio em ver Mark vivo, todos se acalmam e Mark pede para falar com Eve a sós. Eles vão para o telhado, onde Mark revela que voltou a trabalhar com Cecil, já que a alternativa seria ele ser preso por ser cúmplice do Dinossauros, ou isso. Desde sempre, Mark agiu por impulso. Até mesmo quando ele conseguiu seus poderes, quando ele pulou daquele telhado para ver se conseguia voar, e por sorte ele conseguiu. A partir daí, boa parte das decisões de Mark foram baseadas em impulso, incluindo a sua desavença com Cecil e a decisão de libertar o Dinossauros. E todas as vezes que Mark esteve certo, é porque ele deu sorte. Mas agora, ele não tem mais o luxo de se deixar levar por decisões impulsivas ou pela sorte. Ele quer fazer planos, traçar melhor o seu próprio futuro. Ele ainda quer trabalhar pelo bem maior, como ele fez ao lado do Dinossauros. E de alguma forma, ele vai tentar fazer isso enquanto trabalha para Cecil. Ele pretende se preparar melhor, para nunca mais ser pego de surpresa de novo. Mas, sendo pego de surpresa agora, Eve tem uma notícia surpreendente. Ela tá grávida. Na nave Viltrumita, Trag estava diante de Anissa, Craig e Lucan, enojado pelo que eles vêm fazendo na Terra. O objetivo dos Viltrumitas é apenas procriar com os terráqueos. Mesmo assim, Anissa se recusa a ter relações. Lucan se recusa a procriar com mais de uma mulher. E o crime de Craig talvez seja amar demais. Os três tentam se justificar. Anissa só encontrou homens que a deixam enojada. Craig ama todas as mulheres que engravidou. E Lucan se envolveu com uma mulher que já sofreu com homens desleais no passado. E ele não quer fazê-la sofrer. Na verdade, Lucan estava apaixonado. Isso deixa Trag irritado. Claramente, os Viltrumitas na Terra estão passando pelo mesmo que Nolan passou. No planeta, a água abaixou. E os Guardiões do Globo estavam ajudando a limpar as ruas agora. O Imortal surge para ajudar e fica surpreso com a quantidade de novos membros que os Guardiões do Globo receberam enquanto esteve fora. E logo em seguida, Mark e Eve também aparecem. Todos ainda acreditavam que o Invencível estava morto, mas mesmo assim, ao vê-lo, o robô parte para cima dele. O robô o considera responsável por todo aquele desastre. E até mesmo acusa Mark de ter ajudado dinossauros a causar toda aquela destruição. Mas nesse momento Cecil aparece, explicando que Mark está do lado deles agora. O que não deixa Rex nada feliz com isso. Zandale o defende, já que Zandale, mais que todos, sabe como um único erro pode causar consequências graves e irreversíveis. Sendo assim,
ele defende Mark, falando que com certeza o próprio Invencível é o mais assombrado pelo erro que cometeu. Na agência de defesa global, Mark aproveita para contar a Cecil que Nolan estava de volta à Terra, já que a sua presença pode causar uma confusão maior ainda do que a que acabou de acontecer. E fora isso, ele pede para ver o corpo do Dinossauros, para confirmar que ele realmente o matou, e que Cecil não vai fazer o mesmo que fez com o Conquista. Cecil fica surpreso por Mark saber sobre o Conquista esse tempo todo e não ter falado nada. Mas todos já têm a sua parcela de erros mais do que o suficiente. Depois disso, Mark volta para casa com uma mulher chamada Sherry. Ela é uma profissional que ajudaria Eve a lidar com a sua gravidez e com os seus poderes. Ela era a recomendação de Cecil. Sherry faz exames em Eve, e a princípio tudo parecia normal, mas Sherry recomenda que Eve não use os seus poderes enquanto estiver grávida, porque o uso dos seus poderes pode queimar calorias e nutrientes necessários para o desenvolvimento do seu bebê. Enquanto isso, Cecil tem uma reunião com Nolan e Debbie na antiga base dos Guardiões do Globo, localizada na Lua. Apesar de Cecil entender que Nolan não é mais um inimigo, e tendo feito muito pela proteção da Terra mesmo longe, o fato é que Nolan tentou dominar a Terra, e durante a sua luta contra o Invencível muitas pessoas morreram. O mundo viu aquilo acontecer. Fora que Nolan também foi o responsável pela morte dos Guardiões do Globo originais. Por mais que Nolan esteja realmente arrependido das suas ações, Cecil precisa dar uma certa punição pelos seus atos. E a punição que ele encontrou seria o exílio. Nolan, a partir daquele momento, estava proibido de viver na Terra. Mas se ele quisesse, ele poderia viver ali na antiga base dos Guardiões do Globo, que atualmente estava desativada. Sendo assim, Nolan aceita. Mas para pagar a estadia, ele deveria ficar de olho na nave Viltrumita localizada na Lua. Nolan seria como uma linha de frente na defesa da Terra. Então, com tudo certo, Cecil vai embora, deixando Nolan e Debbie sozinhos na sua nova casa. Mas acontece que eles não estavam totalmente sozinhos, porque tinha alguém observando Nolan nesse momento. Era o próprio Imperador Trag. Sem demora, Trag invade a base e ataca Nolan. Rapidamente, Nolan joga Debbie para uma área segura e passa a enfrentar Trag. Mas ele não entende o que está acontecendo. Eles tinham estabelecido uma trégua, então Nolan não entendia por que Trag estava atacando. Assim, Trag revela a verdadeira história dos Viltrumitas. No passado, o Império de Viltrum era liderado pelo Grande Lorde Argal, até que Argal foi assassinado pelo traidor Taedos. Mas Argal deixou um herdeiro, e como ele tinha vários inimigos, a identidade do filho de Argal foi mantida em segredo. Com a morte do imperador, a identidade do seu filho morreu com ele. Por causa da morte de Argal, Viltrum entrou numa sangrenta guerra civil que durou centenas de anos, onde os mais fracos eram mortos, até que sobraram só os Viltrumitas considerados mais fortes, com Trag se destacando entre todos eles. Dessa forma, Trag foi nomeado o Grande Regente, com a responsabilidade de liderar os Viltrumitas enquanto buscava pelo herdeiro de Argal para ocupar o seu lugar de direito no trono. Mas nesse meio tempo, os Viltrumitas foram atingidos pelo vírus do flagelo, ficando à beira da extinção. Trag supôs que o herdeiro de Argal estaria entre os mais de 99% de Viltrumitas mortos pelo vírus, então ele parou as suas buscas e se manteve como o líder da raça. Mesmo assim, ele manteve o crânio de Argal sempre por perto para lembrá-lo que a sua posição a qualquer momento poderia ser tirada dele. E agora, ele viu finalmente essa posição sendo ameaçada, ao descobrir que Nolan e Mark eram descendentes do sangue de Argal. Porque Nolan é o filho perdido do antigo imperador, e por causa disso, ele era, por direito, o imperador dos Viltrumitas. Mas Trag se recusa a aceitar isso.
Ele não deixaria um traidor ser líder da raça. Então, assim como ele tentou fazer com Mark, Trag quer matar Nolan agora, antes que outra pessoa descubra. Só que Nolan não se importava com isso. Ele nunca quis o trono de Trag, nem mesmo agora que ele descobriu sobre a sua descendência. Mas mesmo assim, Trag não quer arriscar deixá-lo vivo. Ele começa então a espancar Nolan tão forte que até arranca um olho do seu rosto. Trag estava pronto para matá-lo. Mas quando ele estava prestes a dar o golpe final, ele é impedido pelo General Craig e pelos outros Viltrumitas. Eles ouviram tudo. Eles descobriram a verdade sobre Nolan e o Grande Argal. E Trag queria esconder isso deles. Por isso, todos se voltam contra Trag. Enquanto Trag valorizava a força acima de tudo, os Viltrumitas sempre seguiram Argal pela sua sabedoria. E agora que eles sabem que Trag escondeu a verdade de todos, os Viltrumitas partem para cima dele, prontos para matá-lo pela sua traição. Mas nesse momento, Nolan os impede. Ele os manda deixarem Trag vivo. Chega de matança. E todos obedecem, se curvando diante do agora grande Nolan, o reconhecendo como o seu novo líder. Desse jeito, com tudo mais calmo agora, Nolan estava diante de todos os Viltrumitas restantes. Ele não queria aquilo, mas não pretende negar o seu direito de nascença. Ele aceita então ser o novo imperador de Viltrum. Nolan afirma que a decisão de Trag em levar todos os Viltrumitas para a Terra foi correta. Mas diferente dele, Nolan quer que os Viltrumitas deem uma chance aos terráqueos e tenham a verdadeira experiência de viver na Terra. Ele acredita que isso vai ajudá-los a se fortalecer e crescer como um império mais forte do que foram no passado. E vendo um futuro agora, todos os Viltrumitas saúdam o seu novo imperador. Nolan então parte para se recuperar dos ferimentos de combate, enquanto no meio de todos aqueles Viltrumitas estava Mark, totalmente desconfortável com a situação. De qualquer forma, Mark volta para a Terra depois disso. Ele ainda estava desnorteado. Eram muitas mudanças em tão pouco tempo. Mark teve que amadurecer muito e rápido desde o começo disso tudo. Agora, o seu pai é o novo imperador das mesmas pessoas que há pouco tempo atrás tentaram matá-lo. Ele desabafa tudo isso com Eve. E Mark diz que a única constante na sua vida é ela. A única em quem ele sabe que sempre vai estar ali, independente de qualquer coisa. E ele quer que isso continue assim para sempre. E entendendo o que Mark quer dizer, Eve se adianta produzindo um anel, usando os seus próprios poderes. E dessa forma, Mark finalmente pede Eve em casamento. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 18 de Invencível é pesado. É um quadrinho direto ao ponto, bastante violento e com consequências drásticas para todos os lados. É uma grande mudança de status quo, tanto para o Invencível como para Nolan e para os Viltrumitas. É feito num roteiro muito bom, com uma narrativa excelente e com uma arte que é a padrão desse momento da série. É um dos volumes mais positivos no geral de toda a saga, mas não é a única história que traz mudanças drásticas. Só que antes de seguir para a continuidade de Invencível, existe uma HQ paralela que mostra as consequências dessa catástrofe para o resto do mundo. No quadrinho Invincible Universe, que é o último spin-off antes de entrar na reta final. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.